Aqui eu quero apresentar para vocês, então, como navegar na planilha, o que cada parte representa dela, tá? Essa é a parte principal da planilha, tá? Onde que tu vai ficar 99% do tempo, que é só fazendo orçamento, né? E 1% do tempo tu vai passar configurando a planilha, que você vai, né? Talvez vai demorar um pouquinho, mas só no início, né? Depois que pegou a manha, é muito rápido, é muito prático e veloz para te fazer as configurações, né? E tu só vai acessar a configuração quando precisar trocar alguma informação, por exemplo, subiu o preço do papel, ou agora eu estou trabalhando com outro tipo de papel, tu vem aqui na configuração. Mas 99% do tempo tu vai ficar aqui nesse painel de atendimento aqui que eu chamo, né, do cliente, tá? Aí o cliente chega para ti, olha, eu quero um material tamanho 10x5, uma tag. Tu vem aqui no tamanho, tá? E vai colocar 10x5, tá? Essas são as informações de tamanho, tá? E aqui a planilha ela te joga algumas informações que são bem interessantes, tá? Pra gente colocar, pra gente saber ali na hora do atendimento, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse número aqui quer dizer o seguinte, ó, que na tag, né, aqui eu disse uma tag, mas enfim, o material no tamanho 10x5 cabe 20 unidades numa folha, tá? Qual folha? Na folha que tu selecionou aqui. Aqui no caso eu tô com um A3 selecionado, né, 43 por 34 por 30,4, que é a minha área útil de impressão da minha impressora, tá? Isso depois tu vai configurar conforme o teu padrão, conforme a tua impressora, conforme o teu tipo de papel. Mas aqui, para esse papel, neste tamanho, a planilha está me jogando essa informação, ó, cabe 20 unidades numa folha. Beleza. Esse número aqui, ó, esses dois números aqui, eles estão dizendo o seguinte, ó, no tamanho 10x5, ó, o 10 vai ficar do lado que tem a maior parte, que ali é 43 centímetros, tá? Então, e o 5 vai ficar na parte, na vertical, né, dali da planilha, que é o tamanho 30,4, tá? Na prática, o que quer dizer isso? Vamos lá. A planilha, quando ela calcula o número de materiais que vai caber numa folha, ela faz o teste se é melhor colocar assim na folha ou se é melhor colocar assim. Neste exemplo aqui do 13x9, tá? Ela identificou que é assim dá maior aproveitamento, tá? Até vamos botar aqui o exemplo, ó, 13x9. Ó, a planilha está dizendo, ó, cabe 9 unidades numa folha. Vamos contar, ó, 1, 2, 3, né? Vezes 3, deu 9, tá? Beleza, certinho. Ó, o 13 tá no sentido de 43, ó, o 13 tá aqui. E aqui é os 43 centímetros. Então tá certo, é isso que quer dizer esse número. E os 9 estão nos 30,4, que é nesse sentido aqui. É informação relevante aí para tomar, né, talvez uma decisão. Tá? Aqui é o tamanho que a planilha está considerando, tá? Tá considerando. Porque eu botei 13, só que a planilha está considerando 13,4. Por quê? Porque a gente tem como configurar nessa planilha a margem de sangria. Por exemplo, aqui eu botei, ó, lá nas configurações eu botei que eu quero 2 milímetros de sangria, tá? Vou mostrar lá no Corel como é que funciona. Então ela botou 2 milímetros para cada lado, então ela está considerando o valor de o tamanho de 13,4, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Corel, olha só, deixa eu apagar aqui, ó, o tamanho do material, deixa eu levar isso aqui para trás, ó, é 13x9, ó, tá vendo aqui? Só que ela tá considerando, ó, 13,4 por 9,4, entendeu? É isso aqui que ela tá considerando como a margem ali de sangria, tá? Porque ela botou, ó, 2 milímetros para cá e 2 milímetros para cá. Eita! Ó, 2 milímetros, tá? Beleza? Então, é isso que quer dizer essa informação. Aqui é uma informação bem interessante, tá? Que vale a pena você usar ela de vez em quando. Imagina que o cliente chegou e disse assim para ti, olha, eu quero fazer um material 13x9. Beleza. Vai dar esse valor. Valendo, mas tem como aumentar um pouco o tamanho dele, mas ficar indo o mesmo valor? Aí essa informação que tu vai levar, ó. A planilha já tá te dizendo que... Opa! Deixa eu ativar aqui. A planilha está te dizendo que até 13,7 vai ficar a mesma quantidade. Ó, vou aumentar aqui para 13,7, continua as 9 unidades. E aqui ela está dizendo que aqui ela suporta até 9,5. E deu a mesma quantidade. Então é uma informação interessante para fazer um melhor aproveitamento. Na prática, tá? O que a planilha está te dizendo ali, ó, Leno? Vamos supor que aqui, ó, minha margem de impressão é 43 por 30,4, tá? A minha planilha está dizendo o seguinte, ó. Tu pode expandir até aqui, ó. Entendeu? É isso que ela está dizendo, ó. Não mudou a quantidade, mas aumentou o tamanho. Beleza? É isso que quer dizer essa informação. E aqui também tem outra informação bem interessante, tá? Que é aumentar a quantidade.
tá? Vai aumentar a quantidade. Por exemplo, se tu baixar essa de 13,7 para 10,2, ó, a quantidade vai aumentar, entendeu? Vai para 12 centímetros. Por que que essa informação é importante? Porque, né, não sei como é que tu fazia orçamento antes aí, mas eu fazia aqui no CorelDRAW. E quando, por exemplo, eu via que ia ficar um espaço muito em branco, às vezes eu já dava de sugestão aqui pro cliente, ó, vamos aumentar um pouquinho. Aí a gente consegue ainda e fica o mesmo custo. Então, como eu já não tenho mais recurso visual, porque eu não uso mais o Corel para fazer orçamento, né, isso aí já ficou lá pro passado, agora então a planilha ela me passa essa informação. Ó, Leno, dá para te aumentar um pouquinho, né? Essas informações aqui. Então, o que que eu sugiro para ti? No início, aí, pegando a prática com a planilha, até pegar a prática, bota essas informações aqui, configura lá no Corel também e vai brincando, ó, bota 10/9, vê se tá certinho, né? Até para tirar um tira-teima aí, fazer um tira-teima, tá? E bota ali certinho, vê, ó, ela tá dizendo que dá para fazer maior, vai lá lá no Corel, dá uma brincada, né? Até para te sentir melhor e se sentir mais confiante de trabalhar com essa planilha, tá? Essa aqui é a parte, vamos dizer assim, mais complexa desse painel, sim, de a gente entender, tá? Depois aqui a gente tem o papel, né? Aqui a gente seleciona o papel e impressão, né? Aqui no caso o papel, né? Tudo a gente configura lá, conforme a quantidade certinho, conforme o tamanho, tudo certinho. E aqui o tipo de cor, tá? Aqui tem um negócio bem interessante. Aqui por padrão a planilha já bota colorido frente e verso, colorido na frente, preto e branco no verso, preto e branco na frente sem impressão no verso, preto e branco, né, na frente e no verso e sem impressão, tá? Se, por exemplo, tu quer usar a planilha para calcular só acabamento em corte, né? Às vezes acontece de o cliente chegar aqui, ó, Leno, eu só preciso de uma folha dobrada, tu consegue? Consigo. A planilha calcula já até isso, tá? Então, é bem tranquilo. E outro detalhe interessante aqui, ó, é que para o cliente, ele não visualiza 4x0, tá? Porque, vamos combinar, isso é um termo técnico de nós que trabalhamos com isso o dia inteiro. Mas agora tu fala pro cliente, 4x0. Ele não entende que é colorido. 4x0, 4x4, ele vai achar que é um carro com tração nas 4 rodas, né? E a gente tem que falar a linguagem do cliente. Então, quando a gente seleciona aqui a impressão 4x0, aqui na planilha, né, onde que ela tá gerando o texto para enviar pro cliente, vai colorido frente. Tá? Não vai 4x0, né? Isso a gente fez aqui uma nomenclatura, né, para ir correto e de uma forma com que o cliente entenda mais. Lembrando que a gente criou essa planilha para nos ajudar nas vendas. Então a gente pensou até nos pequenos detalhes, né, para que isso seja eficiente ao enviar o orçamento para o cliente, tá? Aqui é um dado assim mais técnico, tá? Aqui ele vai replicar o nome do papel e vai te dizer a área útil, tá? Para te saber, o cochê eu não me lembro se eu botei no A3 ou no A4. Ele tá te dizendo aqui e vai te dar essa informação, beleza? Aqui nos acabamentos, então, a gente pode selecionar o corte, tá? Se eu quero o corte automático, depois a gente vai ver o que significa isso, tá? Não sei se você já viu o vídeo disso, mas depois, mais pra frente, a gente vai explicar. Tem o corte automático, o sem corte. Quando não está selecionado o corte, ele fica cinza, tá? E para te ver visualmente que a planilha não está considerando o corte. E quando ele está considerando o corte, ele fica verde, tá? Isso eu fiz questão de deixar bem sinalizado para te não, né, cometer um erro ali. Isso aqui auxiliar a te não cometer um erro na hora que estiver atendendo o cliente e mandar o orçamento sem corte, né? Enquanto o cliente queria com corte. Tá? Vamos lá. Aqui é os acabamentos, tá? Que a gente vai pré-configurar, você vai deixar pré-configurado. Aqui no caso eu tenho a categoria vinco, né? Mas você pode criar suas categorias e as suas subcategorias, tá? E aqui tu tem a opção de botar até 5 tipos de acabamento para esse mesmo serviço, tá? Beleza? Vamos lá. Aqui embaixo, então, a gente tem a quantidade, tá? Por exemplo, isso aqui é um fator bem interessante, tá? Que vai te ajudar nas vendas aí também. Se o cliente chegou e pediu, ó, Leno, eu quero uma tag 10x5, tá? Eu quero no papel aí colchê 300 gramas, né? E não quero nenhum tipo de acabamento. Vamos lá. Ah, Leno, eu quero 200 tag. Beleza. Vai botar 200 tag. Só que na hora que tu for mostrar o orçamento pro cliente ou enviar para ele, sempre bota assim, ó, 300 e 500 unidades. Porque o custo unitário, ele sai mais em conta, né? Trabalha com impressão, tá acostumado com isso, né? Por exemplo, aqui 200 unidades tá saindo 31 centavos, para 500 unidades tá saindo 21 centavos. Isso aqui ajuda nós aqui na gráfica a vender mais,
Tá? O cliente chegou pedindo 200 unidades, mas eu já mando orçamento para 300, 500 unidades e já estou mostrando para ele que é mais vantajoso ele comprar mais. E geralmente isso dá certo, porque quando o cliente chega e diz, umas 200 unidades, ele tá chutando o número, entendeu? E se tu mostrar, né, que um número maior talvez vale mais a pena para ele, talvez ele volte a pensar, não, mas 200 eu acho que é pouco, eu vou aproveitar e vou fazer mais. Então isso já ajuda a aumentar o teu ticket médio de venda, entende? Já ajuda a fazer você aumentar as suas vendas, tá? Aí depois a gente tem aqui o valor total, né, que é referente a essas 200 unidades. Depois a gente tem o valor unitário, tá? Ou seja, quanto que está saindo cada unidade, tá? Aqui a gente tem uma outra informação. Eu não boto isso aqui, por exemplo, em preto, tá? Eu boto isso aqui em cinza para isso aqui não ficar muita informação na nossa cara, tá? Isso aqui é só se tu quiser olhar, tu vai ali e presta um pouquinho mais de atenção e olha. Porque eu depois que eu comecei a fazer o orçamento, tá? Por tamanho, né? E não por folha, eu nem penso mais quantas folhas eu vou imprimir. A planilha já calcula tudo ali, então eu já não levo em consideração. Mas aqui eu achei importante, porque talvez se você calcula por folha, você ainda quer ter aquela média de preço. Tá, mas essas 500 unidades de tag tá saindo quanta folha? Antes eu cobrava R$4, vou ver quanto é que tá saindo. A planilha já tá te dizendo, ó, cada folha que tu tá vendendo aqui tá saindo em média R$4,21, beleza? É informação, né, para te tomar suas decisões. Aí desse valor, ela tá dizendo aqui, né, aqui, ela diz quanto que é de impressão, quanto que tá sendo o corte, tá? Até para te ter um jogo de cintura ali com o cliente dizer, mas eu tô achando caro. Tu pode chegar e dizer pro cliente, ó, se tu quiser eu não te entrego o material cortado, ó, de R$105 essas 500 unidades vai passar para 69, entendeu? Diz o cliente, mas eu não tenho guilhotina, ou eu posso cortar, pode mandar assim. É uma forma de tu negociar ali com o cliente. A planilha já traz essa informação, tá? Vamos aqui selecionar um tipo de acabamento, ó, vou botar o furo, não sei se está selecionado certo lá. Tá, o furo tá funcionando aqui, beleza. Ó, aqui, ó, quando eu seleciono o acabamento aqui, ele já adiciona aqui no título, tá? Independente do acabamento que eu colocar, ó. Beleza? Ó, botar o furo aqui, beleza. E aqui ele já tá dizendo, ó, que para essa quantidade aqui, esse acabamento que é o furo no material, tá saindo R$13. Então, desses R$75, o que eu tô te dizendo? É R$29,70 de impressão, R$33 de corte e R$13 de furo, tá? Vamos botar aqui, por exemplo, outro acabamento. Vou botar o vinco aqui, ó. Um vinco, né, tá saindo nessas configurações conforme eu configurei, tá saindo R$11,50. Então, é tudo informação para te negociar com o cliente, né? Chega lá, o cliente, eu tô achando caro. Beleza, se a gente tirar o vinco, vai... Opa, não é aqui que tira. Se eu tirar o vinco, vai ficar mais barato, entendeu? E aí vai negociando com o cliente. Então, todos os acabamentos vão aparecer, né, daqui até aqui nessa seção. Aqui é o corte, tá? O tipo de corte que é, tá? Por exemplo, se for corte na guilhotina, vai aparecer aqui a abreviação, que é GUI, né? GUI de guilhotina. E se for o estilete, vai aparecer este, né? E é a abreviação de estilete. A planilha tem uma função automática. Olha só que legal. Que, por exemplo, abaixo de 10 folhas, ela calcula que tu vai cortar no estilete o material. E se for acima de 10 folhas, ela vai calcular que tu vai cortar na guilhotina. É bem interessante isso aqui. Depois vai aparecer lá nas configurações, tá? E vai te ensinar a configurar. Se tu quer cortar até 10 folhas, ou então se tu quer cortar um pouco mais, tá? É bem legal essa informação e bem personalizável, tá? Então aqui a gente finalizou essa parte aqui. Aqui tem um texto que é copiar, tá? Aqui, por exemplo, é o texto que a planilha está alimentando de informação, tá? Aqui tem uma característica, tu consegue configurar todos esses textos aqui de baixo. E aqui, por exemplo, se o cliente pedir, Leno, eu quero orçamento, isso aí é uma tag. Tu vai lá e bota aqui o título. Aí aqui ele já vai aparecer o título da tag, tá? E o título ela sempre bota entre asterístico, porque lá no WhatsApp, quando tu bota em asterístico, ele vai ficar em negrito. Então é uma opção a mais para ficar formatadinho e bonitinho lá no WhatsApp, tá? Esse é o texto copiado. Agora a gente vai falar sobre a configuração de papel, tá? Nessa seção aqui da planilha, a gente vai configurar todas as informações importantes do papel e também do seu custo, né? E do custo de impressão do mesmo, tá? Aqui na primeira coluna, a gente tem a descrição, tá? Nessa descrição, é a mesma descrição que vai aparecer aqui quando você selecionar
tá? O material e a mesma informação, a mesma descrição que vai aparecer aqui no texto que você vai enviar para o seu cliente, tá? Então, o que eu julgo importante colocar aqui? Eu julgo importante você colocar o tipo de material, tá? E a sua gramatura, tá? Porque depois é essa informação que vai lá para o seu cliente. Imagine que você coloque só colchê, né? Primeiro que o custo de um colchê 150 e de uns 300 gramas é bem diferente, né? Então aqui já daria um valor errado de custo. Outra questão é que o teu cliente não ia saber foi o orçamento, né? Qual foi o papel orçado para ele. Então, importante você botar aqui os tipos de papéis e as suas gramaturas, tá? Aqui na coluna B, então a gente tem o tamanho. Esse tamanho aqui, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente sobre ele, tá? Mas esse valor aqui você vai botar conforme você armazena o seu papel aí na sua gráfica. Nós aqui, por exemplo, na nossa gráfica, a gente armazena a maioria dos papéis no tamanho 32 por 45, tá? Que é a capacidade máxima ali de entrada da nossa máquina. A gente tem uma cônica. Então, esse é o tamanho que a gente armazena os papéis até por uma questão de aproveitamento. Mas, por exemplo, o sulfite, né, o 75 gramas, aquele que a gente usa para impressão comum, a gente compra ele no tamanho A4. Que é o 21 por 29,7, né? Então a gente armazena ele no tamanho A4. Então aqui, no tamanho do papel, você vai colocar a largura e a altura do material que você guarda aí na gráfica, tá? Então se você guarda no A3, aqui no tamanho você vai botar A3. Se você guarda no tamanho A4, aqui você vai botar no tamanho A4, tá? Aqui a gente tem a opção também do mini banner, né? Que é aquele A3 vezes 2. Se você tiver esse recurso na impressora, né, e você tiver também o papel desse tamanho, você pode selecionar isso aqui também aqui na nossa planilha, tá? Então, aqui é o tamanho do papel, né, o tamanho que entra o papel dentro da máquina. Aqui é bem parecido, mas aqui é a área útil de impressão, tá? Não é o tamanho do papel. A gente sabe que a máquina não imprime de borda a borda, né? Principalmente as lasers aí, né? Elas não fazem a impressão da ponta a ponta ao papel. Então, quando você, por exemplo, botar lá o tamanho que você quer o seu material, a planilha vai levar em consideração a área útil de impressão e não o tamanho do papel, tá? Um exemplo aqui na prática, né? Aqui eu já selecionei aqui no CorelDRAW. Aqui está o tamanho 32 por 45, né? E a área útil eu botei 30,4 por 43, que é o que eu achei aqui na nossa impressora, até o máximo que a gente conseguiu imprimir nela, tá? Então, quando a planilha for achar o melhor aproveitamento, né, do material, ela não vai até a ponta, tá? Ela vai até a área útil da impressão, tá? Então, é bem importante. Ah, Leno, mas a minha impressora ela imprime de borda a borda, né? Então, tu coloca aqui na mesma altura, a mesma largura do papel. Não tem problema nenhum, é só repetir a informação, tá? Beleza. Passando aqui o tamanho, então a gente começa a entrar na precificação, a gente entra no custo, tá? Aqui a gente não está vendo lucro ainda, a gente só está inserindo os dados de custo do material. Então aqui o custo do papel. Quanto que custa a folha desse tamanho que você selecionou aqui, tá? Então, se custa 50 centavos, você coloca 50 centavos. Se custa 30 centavos, você coloca o custo que você paga desse material. Lembrando que é importante aqui você já precificar também tanto o custo que você pagou para o seu fornecedor, quanto o transporte, quanto se talvez você tenha que cortar em outro lugar e você pague esse valor para cortar o material. Então, já é importante aqui tá todo esse custo já embutido no teu material, para depois tu ter uma visão melhor e mais assertiva do custo do teu material, tá? Aqui então a gente entra no custo de impressão do material, tá? Dividido obviamente por dois passos, que é colorido e preto e branco, né? Porque são valores diferentes. E aí você vai selecionar o custo para imprimir este papel neste tamanho, tá? Então, por exemplo, Leno, a minha impressora é 30 centavos a impressão colorida no A4, mas aqui a gente está com o tamanho A3 selecionado, então o teu custo é 60 centavos nesse caso. Se aqui tivesse selecionado o tamanho A4, aí sim o teu custo seria 30 centavos. Né? Lembrando que cada gráfica tem o seu custo. Nós aqui, por exemplo, a gente tem um contrato com a própria Cônica que a gente paga o clique. Né? Eu sei que eu pago um pouco mais caro do que se eu fosse eu mesmo trocar as peças, porém eu não tenho preocupação nenhuma com o equipamento. Né? Tem toda uma assistência técnica, ele só usa a peça original, é um contrato que para mim eu acho vantajoso, né? Mas cada um, enfim, eu julgo que acha melhor. Então, aqui eu tenho um contrato que eu pago um valor por colorido e um valor que eu pago por preto e branco. A minha Cônica, por exemplo, se eu passo A4, ela conta uma impressão.
Se eu passo A3, ela conta 2 impressões. Então aqui, isso, né, tu também tem que levar em consideração. Se o teu custo para o A4 é 1, né, tu sabe que esse custo é o dobro para o tamanho A3. Tá? Essa informação ela é importante. Tanto no colorido quanto no preto e branco, né? A mesma lógica, né? Claro, com valores diferentes, porque o preto e branco ele é um pouco mais barato. Aqui, uma informação importante, não te preocupe com a impressão do verso. Aqui, só coloque a impressão de um lado, tá? Depois a planilha, se você selecionar lá na hora de imprimir, né, na hora de orçar, imprimir os dois lados, ela vai dobrar o valor do colorido ou vai dobrar o valor do preto e branco. Né? Se tu selecionar lá colorido de um lado, preto e branco do outro, ela vai considerar o valor do papel, um lado colorido e o outro lado preto e branco. Tá? A planilha ela faz isso tudo automaticamente. Aqui a gente tem uma última aba, tá? Que isso aqui foi um plus que eu quis colocar na planilha pelo seguinte fator, tá? A gente tem um fornecedor que ele tem uma gama muito completa de papéis, tá? Tem papel ASP, enfim, papel, enfim, Color Plus, vários tipos de papéis. Só que nem todos os papéis a gente tem saída, né? Tem uns que é de vez em quando que um cliente pede aquele papel específico. E para nós não vale a pena a gente deixar esse material em estoque. Então, o que a gente faz? Por exemplo, a gente pode manter esse papel aqui no nosso orçamento e a gente coloca um custo fixo, que é o quê? É o custo que eu considero de ir lá no fornecedor buscar esse material. Imagine que o cliente chegue, eu quero esse papel aqui, o papel perolado, que é um papel que eu não tenho em estoque hoje porque a demanda é muito pouca e o papel é muito caro, né? Não vale a pena ter esse papel em estoque. Então eu boto um custo de R$30 fixo. Esse custo é o custo que ou eu vou ter de ir lá, né, porque é em outra cidade, de buscar esse material, ou então é o custo de eu mandar o motoboy lá. Então, quando o cliente fizer um orçamento, a planilha já vai levar em consideração esses R$30, entendeu? E o que acontece? Em pequenas quantidades, talvez o teu orçamento não vai ficar atrativo, né? Mas em maiores quantidades, né, já acaba se diluindo esses R$30. O que eu julgo importante é que se o cliente pedir aquele papel específico, tu vai conseguir passar aquele orçamento para ele, coisas que talvez o teu concorrente já não vai ter essa possibilidade, ou ele não vai conseguir enviar o orçamento na hora, porque ele tem que cotar com o fornecedor, ele tem que ver quanto é que ele vai cobrar só para enviar, né? Então aqui tu já faz de forma automática, né, e rápida com esse recurso aqui de custo fixo, tá? Então essas são as configurações de papel. Agora a gente vai falar aqui sobre as configurações gerais da sua planilha, tá? Aqui vamos chamar essas configurações globais, né? Que a planilha vai entender. A primeira delas aqui é a margem de sangria, tá? A planilha, ela calcula também, se você quiser, a sangria do material. Tá? Por exemplo, aqui a gente está em centímetros, né? Então aqui por padrão, eu calculo uma margem de sangria aqui na gráfica de 2 milímetros, tá? O que é isso na prática? Vamos aqui para o CorelDRAW, tá? Aqui eu já fiz um exemplo, tá? A planilha, quando selecionada com a sangria, ela vai já levar em consideração essa borda aqui, tá? Imagine que o seu cliente quer o material lá 13x9, né? Que é o exemplo que a gente estava usando. A planilha, ela vai calcular o tamanho 13,4 por 9,4. Por quê? Ela vai adicionar 2 milímetros para cada lado de sangria, tá? Se tiver selecionado 2 milímetros, se eu selecionar 5 milímetros, por exemplo, aqui, né, que é meio centímetro, ela vai considerar 14 por 10, né? Porque botou meio centímetro para cada lado do seu material. Ah, Leandro, mas eu não imprimo com sangria. Beleza. É só botar 0 aqui que não tem problema, ela não vai considerar então a sangria, tá? Mas aqui na gráfica por padrão eu gosto de utilizar até mesmo para poder entregar o material exatamente do tamanho que o cliente pediu, tá? Porque às vezes pode dar diferença, às vezes, por exemplo, aqui é 13x9, né, vai caber na impressora, mas às vezes é por causa de 1 ou 2 milímetros que não vai caber dentro, e aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que imprimir menos unidades por folha, né, e aí consequentemente a gente vai gastar mais folhas para imprimir material, o custo vai ser maior do que aquilo que a gente já tinha orçado, né? Então, para ter uma precisão maior na questão do orçamento, eu acho interessante a gente já deixar sempre selecionada a sangria de acordo aí com as margens do seu equipamento, tá? Porcentagem de perda, tá? O segundo item aqui.
Isso aqui é interessante, porque a gente sabe que no processo de impressão a gente sempre tem alguma perda, né? Às vezes é no corte, às vezes é aquela folha que fica lá na guilhotina quando, né, a gente tem que trocar a fita lá da guilhotina e ela fica amassada e a gente não envia aquilo lá para o cliente. Às vezes é a primeira folha da guilhotina que amassou, né? Às vezes é no acabamento, né, num furo que se perde, enfim. Aqui você pode selecionar a quantidade de perda que você quer que a sua planilha calcule. Por exemplo, vamos botar aqui 10% de perda. Tá? Quando eu seleciono 10% de perda, eu estou dizendo o seguinte. Tá? Ó, aqui no exemplo 13 por 9. Aqui o cliente pediu, por exemplo, 100 unidades. Né? A planilha vai calcular o custo para 110 unidades, porque eu estou botando 10% de perda. Se eu colocar aqui 3%, ela vai calcular 103 unidades em consideração na produção. Tá? Então essa perda ela vai calcular como custo, né? Ou seja, o teu custo vai ficar mais, vamos dizer assim, mais preciso, né? Porque a perda ela sempre existe, né? Às vezes a gente consegue ali dar um jeitinho não perder, mas sempre pode acontecer de ter alguma perda. Então a planilha ela tem a possibilidade de já levar em consideração essa perda e tu ter um custo mais real do teu material, tá? O valor mínimo ele já é autoexplicativo, né? Por exemplo, se o teu cliente pedir, né, 2 unidades, aqui, por exemplo, ó, a gente usa o valor mínimo de R$10, ou seja, nenhum pedido vai ser menor do que R$10. Se o teu cliente pedir 2 unidades, né, aqui, sei lá, daria R$2, a planilha já sobe o valor de venda para R$10, tá? Vamos ver aqui, achar o ponto onde que ele sobe, ó, 10 unidades já daria 13, né, 8 unidades daria menos do que 10, então ele arredondou para 10 ali. Tá, ele faz o arredondamento. Ah, Leandro, mas o meu custo aqui mínimo, no mínimo tem que ser R$20. Só botar R$20 que ele já vai saber, já vai subir aqui no valor de venda. Tá? Ah, Leandro, eu não cobro o valor mínimo, não importa o valor, né? É só deletar que ele vai botar a precificação real do seu material. Tá? Depois aqui, né, deixa eu botar aqui 10. Depois aqui a gente tem o lucro fixo por impressão e o lucro variável por impressão. Tá? Isso a gente vai explicar depois na precificação, né, da planilha. Tá? Então aqui é onde que você vai selecionar o quanto que você quer lucrar com a impressão do seu material, né? Lembrando que aqui não é nada ligado ao acabamento do seu material, é só impressão, né? A folha que entrou dentro da impressora e o lucro que tu vai ter por ela fazer a impressão. Depois corte, vinco, furo, qualquer outro tipo de acabamento a gente vai configurar aqui na outra aba. Tá? Então aqui a gente falou agora sobre as configurações gerais da sua planilha. Aqui agora a gente vai configurar os textos da sua planilha, tá? Esses textos que a planilha gera automaticamente aqui, a gente pode configurar como que você quer enviar e apresentar isso para o seu cliente, para enviar pelo WhatsApp, e-mail, enfim, tá? Aqui a gente pode começar personalizando o título do texto, tá? Esse título que aparece aqui, o primeiro que aparece, tá? Eu boto aqui na gráfica por padrão impressão digital. Tá? Mas você pode botar aí da forma que você achar melhor. Lembrando que esse texto ele pode ser substituído aqui, ó. Por exemplo, vamos supor, Leandro, isso aqui é um cartão de Natal, né? Aí tu vai escrever aqui, ó, cartão de Natal. Tá? Quando você tem algum texto selecionado aqui, ele substitui por esse título padrão. Tá? Só quando tem texto aqui. Se você não botar nada, né? Você não sabe para que o cliente quer o material, ele vai botar apenas como impressão digital. Ou né, se o cliente disser o que é, você pode botar tag roupa, né? Isso é importante para quando o cliente, por exemplo, pede vários orçamentos. Ah, Leno, eu quero orçar uma tag de roupa. Aí tu faz o orçamento da tag de roupa e manda. Agora eu quero orçar um cartão de Natal, por exemplo. Né? Aí tu bota aqui, orçamento cartão de Natal. E aí ao copiar aqui, ele já manda com aquele título. Fica mais fácil para o seu cliente entender e depois até ele não ficar perguntando para ti no atendimento, esse aqui é orçamento do que? Esse aqui é orçamento do que? Né? E quando você não tem essa informação aqui, ele deixa com esse título que você deixou aqui por padrão. Tá? Aqui a gente tem as informações de pagamento. Aqui na gráfica por padrão, a gente pede 30% de pedido. Até aqui está 50%, ó. Mas se você pedir 50%, 60%, enfim, qualquer informação relacionada ao pagamento você coloca aqui. Até se você, por exemplo, colocar o Pix, né? Meu Pix é o meu CNPJ aí. Beleza, ele vai aparecer aqui na descrição do texto, né? Já vai o Pix, tá? Beleza, deixa eu apagar aqui. Aqui embaixo a gente tem, então, o prazo de produção, tá?
Tu coloca aí o prazo que você quiser, né? Conforme a sua demanda, conforme a sua produção. Depois a gente também tem informações de criação e layout, tá? Essa informação é importante, né? Para o seu cliente saber que se ele tiver o layout não tem custo, mas se tiver que criar, você vai ter um custo para isso, né? Ou, por exemplo, se você também optou por não cobrar a criação, é uma informação que você pode colocar aqui, né? Preços já com criação, ó. Porque daí acaba sendo um diferencial do teu atendimento, né? E o cliente precisa saber disso, né? Ele precisa ter essa informação, tá? E aqui o nome da gráfica, né? Por exemplo, eu boto sempre o nosso nome, por quê? Porque vai lá no orçamentinho, né, que vai para o cliente. Às vezes ele compartilha esse orçamento com outra pessoa e essa pessoa vai saber de onde que veio esse orçamento. Tá? Então, isso é importante. Tá? Por que eu julgo, né, eu lendo, julgo importante ter esse orçamento sempre com essas informações completas? Cliente com dúvida ele não compra. Né? Então, quando tu já tem todas as informações ali, tu já está aumentando as chances da sua venda. Segundo motivo, você desafoga um pouco o teu atendimento, tá? Porque se não vai essa informação aqui, o cliente vai perguntar, tá, e quanto que eu tenho que dar de entrada? A informação já tá lá. Ah, mas quantos dias é a produção? A informação já tá lá. A gente sabe que às vezes a gente manda o orçamento bem descrito pro cliente e mesmo assim ele pergunta. Mas tem alguns que não perguntam, né? E se 1 ou 2 ou 3 não fazer essa pergunta, né? Pelo menos já desafoga um pouco aí o teu atendimento. Então, essas são as informações, tá? Dos textos, a gente pode selecionar e colocar todas essas informações importantes aqui. Agora a gente vai ver sobre o corte, né? Sobre a escolha do corte, configuração do corte, né? Da nossa planilha, tá? Ela leva em consideração também o corte e você vai ver aqui, é bem inteligente a forma que a gente fez aqui e bem justa, né? Pra gente cobrar do cliente, tá? Aqui, por exemplo, tá como corte não, né? Ele fica a cor cinza, né? Aqui na planilha e quando a gente seleciona algum tipo de corte, ele fica verde, tá? Pra te visualmente ter essa visibilidade de que está selecionado o corte ou não, tá? Outra questão também que a planilha já faz é essa informação, se você selecionou o corte ou não, ela já vai também no orçamento, tá? Por exemplo aqui, ó, eu selecionei o corte, né, aqui guilhotina, depois eu vou explicar um pouco mais as opções que a gente tem, e aqui já está aparecendo, ó, com corte, né? Isso aqui vai para o cliente. Caso você deixe o corte desativado, tá? Aqui vai aparecer sem corte, tá? Entre esses asterísticos aqui, no WhatsApp ele fica em negrito, então ele destaca essa informação. Então vai aparecer lá para o cliente sem corte, entregue por folha, tamanho 32 por 45, tá? Para o cliente ter informação que não vai cortar do material e ainda diz o tamanho da folha. Por exemplo, se a gente escolher aqui o sulfite 75, ó, ele vai dizer, ó, entregue por folha tamanho 21 por 29,7. Porque às vezes o cliente não pede corte ou você se esquece de colocar no orçamento e aí o cliente, mas eu achei que ia ser cortado. Não, tá lá no orçamento, né? É uma forma aí de te aumentar a garantia também, de não ter alguma preocupação, né, na hora de enviar o orçamento, tá? Aqui vamos botar o corte por guilhotina, tá? E agora, então apareceu aqui e eu vou mostrar para vocês como é que faz essa configuração. A configuração aqui no acabamento, tá? Todos os acabamentos, eles têm os mesmos parâmetros de configuração, menos o corte, tá? O corte é o único que é especial, até pra gente fazer de uma forma, como é o mais utilizado, para fazer uma forma que dê menos trabalhos na hora de configurar, tá? Vamos lá, a gente tem duas opções de corte, tá? Estilete e guilhotina, tá? Aqui a planilha, ela entende os ajustes que são feitos para fazer o corte, tá? Vou explicar isso aqui melhor no CorelDRAW, tá? Aqui imagine que o seu cliente pediu, né, o tamanho do arquivo 13 por 9, tá? E a planilha identificou aqui que essa é a melhor forma de montar o arquivo, tá? O que é o ajuste, tá? Imagine que para você cortar aqui na guilhotina esse material, tanto na guilhotina quanto no estilete, você vai ter 1, 2, 3, 4 cortes, depois na vertical 5, 6, 7. Então aqui a guilhotina vai ter 8 cortes, tá? 4 na vertical e 4 na horizontal. A planilha aqui vai identificar um custo, tá? Por ajuste. Por exemplo, aqui, se você cortar na guilhotina, tu vai ter que fazer 8 ajustes para cortar, né? Aqui não estamos levando em consideração a sangria, é só o ajuste de corte mesmo, tá? E aqui tu pode botar qual é o valor que você vai querer cobrar por ajuste.
tá? Isso é interessante, tá? Porque se neste caso aqui a gente botar na situação guilhotina, até eu fiz um exemplo aqui, ó. A guilhotina, ela vai cobrar 8 vezes 3, né? Que aqui tu botou R$13, então ali naquele arquivo vai dar 8 ajustes, né? E um total de R$24 por serviço, tá? E depois a gente tem a opção na guilhotina, um lucro por folha também. Aqui eu botei 10 centavos, né? Esses são os preços mais ou menos que a gente pratica aqui, tem que você faz o seu ajuste, né? E aqui, ó, então, voltando aqui o exemplo financeiro, tá? Na guilhotina aqui daria 8 ajustes vezes 3, R$24, e depois mais 10 centavos por folha, tá? Aqui neste exemplo, 10 folhas custaria R$25 para cortar. Por quê? Seria R$24 de ajuste e depois mais um custo de R$1, né, que daria as 10 folhas. Se você, por exemplo, cortar 100 folhas, né, na guilhotina, você teria um custo de R$34 para o seu cliente. 24 do ajuste, porque independente de quantas folhas você for cortar, você vai fazer só 8 ajustes, né, e depois só vai cortando as folhas. E teria mais R$10 aqui de unidade por folha. Tá? Por que tem que ter esse valor por folha? Porque às vezes tu vai dar um corte em cada ali e já matou o material. Mas às vezes é muita quantidade e você tem que dar vários cortes. Então esse custo variável por folha aqui é o que vai fazer esse ajuste, né? Esse corte, esse valor ficar mais justo, tá? Então ele vai aumentando conforme o número de folhas, tá? Mas você seleciona. Eu botei R$3 porque é o valor que eu acho justo e eu consigo praticar aqui na minha região. Você tem que ver o valor aí da sua região, se você vai poder cobrar esses R$3, daqui a pouco tu pode cobrar mais ou menos, né? Você vai brincando aí e vai ajustando, tá? O outro tipo de corte que a gente tem é no estilete, tá? O estilete aqui eu botei lucro por ajuste, tá? De 30 centavos, no meu caso, né? Você escolhe o seu valor. Tá? O que o estilete vai levar em consideração? É o mesmo corte aqui que a gente viu no outro material. Aqui daria 8 cortes, né? Só que a diferença do estilete é que ele calcula por folha, tá? Cada puxada que você der, ou seu funcionário lá no material, né, aqui com a régua, ele vai considerar 30 centavos, tá? Só que o estilete ele vai calcular por folha, tá? Vamos aqui ao exemplo. Por exemplo, aqui, cada folha o estilete vai cobrar R$2,40. Então, o que acontece? Se você cortar 10 folhas, vai cobrar R$24. Se você cortar 100 folhas no estilete, vai cortar R$240. Ah, Leandro, mas tá caro isso aí, cortar o corte de R$240. É, mas imagine você cortando isso aqui, né? 100 folhas disso aqui, quanto tempo você vai demorar? Quanto tempo seu funcionário vai levar? Né? Então, né, claro que ninguém vai cortar 100 folhas no estilete, é só eu botei aqui para a gente ter uma ideia como é que a planilha precificaria esse valor caso tu não tenha a guilhotina ou sei lá, é muito preciso o corte e você tem que fazer no estilete por algum motivo, ela vai precificar. Tá? E lá na planilha, na hora que você estiver fazendo o orçamento, tem a opção de escolher o corte na guilhotina ou escolher o corte no estilete. Tá? Mas aqui a gente tem um pulo do gato, né? Vamos dizer assim. A gente tem uma coisa bem bacana que a gente usa muito aqui, que é o corte sim automático, tá? Aqui nas configurações a gente pode identificar, né, quantas folhas máximas eu vou cortar no estilete. Por exemplo, a gente sabe que se vai imprimir 2 folhas ali, a gente não vai cortar isso na guilhotina. Eu, pelo menos, eu corto no estilete, tá? E se cortar 5 folhas, ainda eu vou no estilete, porque eu vou demorar mais tempo ajustando a guilhotina do que cortando aquelas 5 folhas simples ali no estilete. Então, eu vou selecionar aqui, nessa configuração, a quantidade máxima que eu vou cortar no estilete, tá? E aqui, olha só que legal. Eu já deixei preparado, né? Tá um material 13x9 para a gente seguir o mesmo exemplo que estava aqui no CorelDRAW, né? E aqui a planilha ela já vai identificar, tá? Ela já vai identificar se ela vai cortar no estilete ou se a gente vai cortar o material na guilhotina. Porque se passar de 10 folhas, tá? Ela já vai selecionar a guilhotina. Mas se for menos que 10 folhas, ela já vai calcular o estilete. Né? Isso é um recurso bem interessante, porque, por exemplo, no mesmo orçamento aqui, o cliente pode pedir 9 unidades ou pode pedir 90, né? E a planilha já vai identificar qual é a melhor situação para isso, né? Conforme você selecionar aqui. Bacana, né? Mas, Lennon, eu não cobro aqui na minha região, eu não cobro corte. Beleza, é só você botar aqui, ó, deletar essas informações que ela já não vai cobrar o corte, tá? Vai funcionar normal. E se você botar aqui o corte ou não, tá? Não vai fazer diferença para a precificação do teu produto, tá?
Então, esse foi o que a gente viu, né? E o que a planilha oferece sobre a opção de acabamento no corte. Então agora a gente vai ver sobre os acabamentos, tá? A gente já viu aqui sobre o corte, né? Agora a gente vai ver sobre todos os outros acabamentos, tá? Lembrando que aqui a gente pode configurar até 15 tipos de acabamento, categorias de acabamentos, tá? E a lógica é a mesma para todos, tá? A gente construiu a planilha de uma forma com que você consiga fazer qualquer tipo de acabamento aqui, tá? Mas antes de a gente ver aqui como é que a gente vai preencher, eu preciso mostrar para vocês como é que a planilha foi criada, como é que ela foi, como é que a gente faz o cálculo para fazer este custo, né, de acabamento, tá? Vamos lá, aqui é a fórmula que basicamente que a planilha faz, tá? Desenhei aqui no Corel para ficar um pouco mais fácil, acredito que vocês já estão acostumados com o CorelDRAW também aí, né? Então vamos lá. Então para a gente entender, a gente precisa entender que a gente tem dois tipos de custos e de lucro, tá? A gente tem o custo e o lucro fixo, tá? E o variável, tá? Por exemplo, imagina a laminadora lá. Quando você vai fazer uma laminação, você tem que ligar a lâmina, a laminadora. No meu caso, o meu tipo de laminadora, acredito que todos também façam da mesma forma. Quando eu ligo e ela começa a aquecer, desculpa. Quando eu ligo e ela começa a aquecer, eu tenho que deixar ela rodando a lâmina, né? Chega um ponto ali que ela tem que rodar. E aí essa lâmina ela vai sendo perdida, né? Aquela lâmina ali que está sendo enviada para fora ali, ela está sendo perdida. Porque eu não posso ainda passar o material, porque não está na temperatura certa. E se eu deixo a laminadora parada, ela vai derreter aquela lâmina no rolo. Então aí eu já tenho um custo, né? Independente se eu vou passar 100 folhas ou se eu vou passar uma folha, eu vou perder aquela lâmina na arrancada e depois no final também, a hora que eu tenho que botar ali um material para não enrolar nos rolos. Então eu tenho um custo fixo, independente de quantas folhas eu for rodar. Tá? Agora, o que é o custo variável? O custo variável é, por exemplo, quanto custa para passar cada folha. A minha laminadora aqui, depende da lâmina que eu uso, é em média de uns 80 centavos, né? Para passar os dois lados a lâmina do papel. Então, esse é o custo variável, né? Imagina que eu tenho lá, sei lá, R$5 de custo fixo, né? Porque é o que eu perco de material. E eu tenho aí o custo de 80 centavos em média para rodar cada folha. Se eu rodar uma folha, eu vou ter esse custo a 80 centavos. Se eu rodar 100 folhas, eu vou ter um custo de R$80, tá? Então, esse é o conceito de fixo e variável. E óbvio, né? A gente tem o custo e a gente tem o lucro da nossa empresa, tá? Então aqui, como é que a planilha vai calcular? Ela vai calcular o custo fixo mais o lucro fixo e aí a gente já tem um subtotal só da parte fixa do material. Imagine que aqui é 50 centavos, desculpa, no meu exemplo ali eu estava dando R$5, né? Então eu já tenho R$5, mais sei lá, uns R$15 de lucro fixo, eu já tenho um subtotal de R$20 aqui. Então independente se a gente vai fazer o acabamento com 100 folhas ou com uma folha, eu já tenho um custo, né? Um preço de venda para o meu cliente fixo de R$20, tá? Depois a gente tem, obviamente, aqui o custo variável. Por exemplo, a gente vai pegar a quantidade vezes quanto me custa o variável e quanto eu quero lucrar a variável, né? Depois a gente vai ver um exemplo mais para frente. Aí a gente tem o subtotal e a soma desses dois valores aqui é o total do acabamento que vai ser passado o preço para o cliente, tá? Mas eu não vou deixar vocês só nessa explicação. Vamos lá para o exemplo, tá? Aproveitando o Corel aqui. Ó, beleza, eu tenho dois exemplos aqui. Um com uma folha e o outro exemplo com 100 folhas, tá? Beleza, vamos seguir lá no exemplo que eu estava falando. Vamos supor que lá na laminadora eu tenho um custo fixo de R$5 e um lucro fixo de R$15. Conforme eu já tinha falado lá no outro exemplo, a gente já sai com preço de venda de R$20. Agora vamos supor que o cliente pediu uma laminação só uma folha laminada. Aqui eu estou falando só do custo de laminação, tá, gente? O valor de impressão é calculado à parte, né? A planilha faz a parte. Aí aqui, é uma unidade? Beleza, então vai ser uma folha. E aí ela vai multiplicar esse 1 pela soma do custo unitário e do lucro unitário. Eu selecionei lá na minha laminadora que eu tenho um custo de 80 centavos e eu quero ter um lucro de R$3 por cada folha que eu passar lá. Então meu custo total aqui vai ser de R$3,80. E aí multiplicando pela quantidade, obviamente, né, vai dar R$3,80. Então esse vai ser vamos dizer assim, meu preço de venda unitário. Somando os dois aqui, o fixo mais o variável, eu tenho um custo de R$23,80, tá? Agora vamos ver exemplo para mais folhas, tá? Agora imagine que agora o cliente pediu 100 folhas. O valor fixo continua o mesmo, tá? Porque esse é fixo, ele não varia,
né? Então eu vou ter aqui 5 mais 15 e vou ter os mesmos 20 reais. O que vai mudar agora é a quantidade, né? O custo por unitário ainda continua o mesmo, o lucro mesmo, só que agora 80 centavos, 3,80 vezes 100 unidades, agora eu tenho um custo, né, para o meu cliente de 380 reais variável. Tá? Lembrando que isso aqui é para laminar 100 folhas, né? Então a gente vai ter um lucro, um preço de venda de 380 reais, mais os 20 fixos, então 400 reais, tá? Então aqui, ó, até botei errado aqui, ó. Então, cada folha para mim vai sair R$4, porque o valor para o cliente, né? Porque ele vai pagar R$400 pela laminação, ele está laminando 100 folhas, obviamente, o lucro, o custo dele para imprimir esse material e laminar ali, só laminar, na verdade, né? Vai sair R$4, enquanto para ele passar uma folha vai custar R$23,80, tá? Então, é dessa forma que a planilha ela vai precificar lá, tá? Então, agora eu vou ensinar para vocês lá na planilha como é que a gente faz isso, tá? Vamos ver aqui, ó, laminação. Eu vou deletar aqui e vamos fazer tudo de novo aqui para vocês verem, tá? Opa, deletei. Ó, vamos começar pelo BOPP Fosco, tá? Imagina o seguinte, conforme aqueles parâmetros que eu passei aqui no CorelDRAW, a gente vai botar aqui, ó, custo fixo, custa R$5, tá? O custo unitário, ó, me custa lâmina 80 centavos, beleza. E qual o lucro que eu quero ter? Ah, eu quero ter R$15 de lucro fixo. E o lucro unitário? Eu quero ter R$3 por folha passada. Beleza. Tá pronto aqui. Só tenho que configurar o formato da unidade, tá? O que que é isso? Por exemplo, esse custo unitário é para mim passar o quê? Uma folha, um A4, um A3, um A4, um banner, né? Não, esse aqui eu estava calculando no A3. Então, beleza, bota aqui que é o A3. E é aqui que vai entrar o tamanho de folha, né? Lá que a gente configurou lá no papel. Então, né? O que que acontece? A planilha, quando ela faz o cálculo aqui conforme a quantidade, ela vai ter o número de folhas, certo? Então aqui, se ele tá 9 folhas, ele tá calculando, ele sabe que vai precisar passar o acabamento em 9 folhas. Qual que é a folha que a gente está usando? Estamos usando o Cochê 300. Lá na configuração, o 300 está selecionado como A3. Então, o acabamento ele vai contar para o A3. Agora, por exemplo, se eu boto aqui 80 centavos não é para o A3, é para o A4. O que que a planilha vai fazer? Ela vai multiplicar isso aqui por 2, porque ela sabe que para fazer o acabamento em 1 A3, ela precisa de 2 A4, entendeu? Então, é assim que você tem que selecionar. Se esse custo aqui, tá? O custo e o lucro unitário, tu quer por A3, e tu botou por A3, tu tem que selecionar A3. Agora, se for por A4, tu tem que selecionar aqui o A4. E aí a planilha vai calcular tudo certinho, sem erro algum, tá? A gente já testou diversas vezes isso aqui, tá? Uma outra situação, tá? Vamos supor que, Leno, eu tenho aqui na minha gráfica, sei lá, o serviço eu boto um cordão em cada tag que eu vendo. Eu tenho essa opção de fazer isso. Beleza, então vamos botar aqui, ó, no acabamento geral, eu vou botar aqui cordão, tá? Cordão. E beleza. Quanto é que custa cada cordão? Leno, custa, sei lá, 10 centavos. Quanto que tu quer ganhar para colocar cada cordão? Leno, eu quero ganhar no mínimo 50 centavos, porque isso dá trabalho. Beleza. Opa, não é lucro fixo, é no lucro unitário. Então a planilha aqui ela já está entendendo, tá? Que tu vai ter um custo de 10 centavos, que é do teu cordão, e mais 50 centavos do teu lucro. Ou seja, para cada tag que o cliente quiser fazer, ele vai ter um custo de 60 centavos, que é 10 centavos do teu custo, mais 50 centavos lá do teu lucro. Mas beleza. Só que se a gente deixar aqui sem configurar, ele vai calcular por folha. Então, imagina o seguinte, a tag do cliente lá tem 10 por 5, certo? 10 por 5, ó, cabe 20 numa folha, né? Para mim fazer 100 tags, eu vou precisar de 5 folhas. Ele vai calcular isso aqui por folha, tá? Aí eu tenho que vir aqui e dizer o seguinte, ó, não, esse custo aqui é por unidade, entendeu? Aqui a gente consegue botar unitário, tá? Eu acho que na gravação não está aparecendo aqui quando eu abro a caixinha, mas tem a opção ali de unitário. Ou seja, a planilha vai entender que esse custo não é por folha, mas sim por unidade. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó, geral, né? Vamos colocar aqui agora cordão, tá? E aqui a gente, deixa eu botar aqui em negrito para vocês verem. E aqui eu já tenho o custo. Por exemplo, 100 unidades vai custar R$60. Olha aqui, ó.
né? 10 mais 50 dá 60 centavos. Estou dizendo que é por unidade, então vai custar R$ 60. Agora vamos supor que eu deixo aquilo lá, ó, por folha, ó. Não, é por A3. Ele vai botar lá R$ 3, tá? Porque aqui eu precisei ali de 5 folhas. 5 folhas vezes 30 centavos dá R$ 3, entendeu? Então esse passo aqui é bem importante. Se o teu acabamento é por unidade, tu tem que colocar por unidade. Se o que tu tá dizendo aqui é por folha, tu tem que botar aqui e avisar a planilha que é por folha, senão ela vai calcular errado. A planilha é uma conta matemática. 1 mais 1, né, é 2. Agora, se tu botar o valor ali, 1 mais, sei lá, um valor errado, a soma vai dar um valor errado, né? É uma ciência exata aqui, vamos dizer, né? As informações também têm que ser colocadas de forma exata, tá? E vamos, em seguida eu vou mostrar mais alguns exemplos de como você configurar os acabamentos. Bom, aqui eu vou mostrar alguns exemplos de como cadastrar alguns tipos de acabamento, tá? Até para te dar ideias, né, de como é que você pode usar aqui a parte de acabamento, tá? O primeiro deles que eu quero ensinar para vocês é o vinco, tá? Já tô até digitando aqui, vinco. Então, lembrando que quando a gente bota aqui, né, a gente tem 15 espaços iguais a esse, tá? Durante o percorrer aqui da planilha, tá? Quando eu boto aqui o nome da categoria, tá? Ela vai aparecer aqui, ó. Vinco, tá? Por exemplo. Quando eu boto, né, aqui, ela vai aparecer na subcategoria dessa aqui. Por exemplo, ó, vamos botar, ó, exemplo, acabamento. Categoria, aqui, ó. Categoria. Ó, e aqui, exemplo, subcategoria. Tá? Aí eu venho aqui, ó. Eu vou ter exemplo categoria, ó, e exemplo subcategoria, tá? Para ficar organizado, né, que é a hora que tu for fazer teu orçamento, beleza? Então tá, entendemos essa parte? Eu vou fazer aqui agora do vinco, tá? Quais são as subcategorias do vinco? Eu vou botar aqui um vinco, ó, botar aqui 0, não, botar um vinco, né, 2 vincos no plural, né, 3 vincos, 4 vincos, beleza, tá? Tamanho de folha, indiferente, tá? Se eu for passar na folha 3 ou na folha 4, para mim o custo é o mesmo, a mão de obra é a mesma por conta do meu equipamento. Se teu equipamento tem alguma diferença, aí você bota ali, né, pro A4 é tanto e pro A3 é tanto, tá? No meu caso, o meu equipamento aqui é a mesma coisa. Para mim, não existe nenhum tipo de custo fixo. Eu tenho a máquina na minha gráfica, então não existe um custo fixo para mim, tá? Então eu não vou botar nada aqui como custo fixo. Custo unitário, também não. Claro, se a gente botar lá na ponta do lápis tem energia, mas eu não controlo tudo, vamos dizer assim, o custo a esse nível de calcular a energia da máquina, né? Então eu não vou botar aqui. E aí o lucro fixo, tá? Agora sim. Por que é o lucro fixo? Por que eu quero botar? Porque imagina o seguinte, eu não sei como é que é a máquina aí de vocês de fazer vinco, mas a minha, ela puxa o papel e eu tenho ali as maquininhas, eu não sei o nome daquilo ali, que ficam ali para fazer o vinco, né? E aí eu tenho que ajustar ela conforme o material. Então, para cada vinco que eu for fazer, eu preciso fazer um ajuste. Isso leva tempo, né? E eu vou botar aqui na minha planilha que se eu for fazer um vinco, eu quero ter um lucro de R$ 10 no mínimo para passar aquele material. Se for 2 vincos, vou botar aqui 20, 30 e 40, tá? Para respectivas unidades, tá? Lembrando que aqui eu estou montando com vocês, os valores é vocês que definem aí. E aí depois, claro, beleza, estou com a máquina ajustada, né? E aí agora eu vou ter que passar uma folha. Eu vou ter que passar as folhas, na verdade, né? Agora você imagina o seguinte, se eu passar uma folha é um preço. Agora se eu passar 1000 folhas, né? Mil materiais ali, é outro preço. E aí eu preciso botar então o lucro unitário. Eu vou botar aqui, sei lá, eu quero ganhar 15 centavos por cada vinco que eu vou passar, tá? Vamos ver lá na prática lá como é que a planilha está calculando. Vou botar aqui um material 20 por 28, né? Que é um pouquinho menor que o A4 ali, né? E aqui eu vou botar, por exemplo, ó, um vinco, tá? Ó, aqui já tá até pretinho aqui. Beleza. Vamos botar aqui 50 folhas, 100 folhas e 200 folhas, tá? Vamos supor que o cliente chegou para mim e pediu, olha, eu quero um material tamanho 20 por 28. Com a impressão tem que ser frente e verso, não faz sentido fazer o vinco muito, né? Então, no papel cochê 300 gramas, né? Com o corte, beleza, e eu quero o vinco. Tá aqui.
50, 100 e 200 unidades. É isso que eu vou mostrar para o meu cliente. Aqui a planilha está dizendo que é o seguinte, ó, que só de vinco para 50 unidades eu vou gastar 13,75. Vamos ver se está certo? Beleza, vamos lá. Ó, eu tenho aqui 25 folhas que eu vou passar na máquina, né? Lembrando que aqui a gente está calculando o vinco por folha passada, não por unidade, né? E aí eu tenho um lucro fixo lá de R$10. Beleza. R$10 de lucro fixo. Então eu já sei que o meu custo é R$10. Agora eu tenho 15 centavos, né? Que é por folha. Vamos lá. 15 centavos, tá? Vezes 25 folhas que vão passar, eu tenho um custo I de 3,75. Mais os 10 dá 13,75. Tá certinho aqui nosso cálculo. Vamos ver para 100 folhas, tá? Temos 100 folhas vezes 15 centavos, né? R$15, mais os 10 fixos, R$25. Planilha calculando aí certinho. Tá, beleza? Então, eu botaria o vinco dessa forma. Agora, vamos ver, por exemplo, a situação do furo, tá? O furo, vou botar um furo, né? Aqui, ó. Um furo, 2 furos, 3 furos, 4 furos. Tá? Beleza. Aqui, eu vou botar o seguinte. Ó, a minha máquina de furo é a simplesinha, aquela que fura lá com 6 milímetros. Então, o ajuste é bem pequenininho. Vamos botar ali R$3 por ajuste, tá? Ó, 3, 6, 9, 12. Beleza. E eu quero, sei lá, 10 centavos por... Vou botar aí 5 centavos por unidade, tá? Eu botei 50 centavos. Tô chutando valor, tá, gente? Cada um vê conforme fica melhor. Só que aqui eu não vou fazer furo por folha, porque a minha máquina, ela faz por unidade. Ou seja, eu primeiro vou imprimir o material, depois eu vou cortar o material, depois eu vou fazer o furo lá por unidade. Não vou fazer por folha. Diferente lá do vinco, né? Que eu passo a folha antes de cortar. Então aqui eu vou botar que eu quero o acabamento por unidade, tá? Beleza. Vamos ver lá na prática como é que fica, então. Ó, Leno, eu quero uma tag tamanho 10x5, tá? Impressão só frente, beleza. Em vez do vinco aqui, eu quero furo. Ó, vamos botar um furo na tag aí. Quanto é que tá saindo? Ó, para 50 unidades tá saindo R$6. Vamos confirmar se tá certo? Vamos lá, ó. 100 unidades, tá? Tá dando aqui R$8. Vamos lá conferir. 100 unidades, tá? Vamos lá. Furo, né? Uma é R$3, beleza? 0,5 vezes 100 mais 3, R$8, certinho aqui, tá? Tá calculando certo. Então tá aí, mais um exemplo aí, o furo, tá? Outra categoria que é interessante vocês ter é uma categoria geral, tá? Porque aqui tu pode botar diversos tipos de materiais, por exemplo, ó, bolsa pasta, tá? Isso aqui é por unidade, tá? Vamos supor, fazer orçamento de pasta, tá? Não tem o custo fixo, não tem o custo unitário tem, por exemplo, eu pago aqui 17 centavos, eu já compro isso pronto numa gráfica online, tá? É bem prático, bem rápido, vem com acabamento bom e tudo, tá? E eu quero ganhar 1,50 para cada um aqui colar. Então vamos lá por exemplo. Vamos botar lá uma pasta 30 por 42, né? É a pasta que a gente imprime aqui. Vou botar aqui laminação, né? Laminação fosca. Vou botar aqui embaixo para aparecer melhor. Laminação, vou botar laminação fosca, beleza. E aqui eu vou botar no geral, né? E eu vou botar que eu quero a bolsa da pasta, beleza? Vamos botar aqui, por exemplo, ó, 10 unidades, 100 unidades, 200 unidades, tá? Vai calcular aqui, a bolsa da pasta vai ser 17 centavos, tá? 17 centavos mais 1,50, tá? Vai dar 1,67 para cada um. Vamos lá, ó. 1,67 vezes 10 dá 16,70, vezes 100 vai dar 167. Para 200 unidades, R$334, tá? Então, o interessante é que já vai estar tudo aqui conforme você selecionar lá. Se você botar por unidade, se botar por folha, entende? Conforme você vai configurar, vai aparecendo ali. Tá? Não tem muito mistério, você tem que dar uma brincada lá nas configurações, bota lá, cadastra o teu acabamento, bota um valor, vem aqui e testa, né? Testa alguma situação de algo que já aconteceu, que tu sabe o preço mais ou menos, né? E vai brincando com os números até tu achar o ponto ideal.
né? O bom é que a gente tendo essas configurações aqui, sempre fica mais justo o valor que tu cobra do teu cliente, tá? Porque eu me lembro que antes, quando a gente não tinha planilha, não tinha esse sistema aqui para fazer isso, aí o cliente disse, eu quero uma tag 10 por 5, né? Aí eu ia lá, calculava as folhas, calculava a impressão, beleza. Deu, sei lá, R$ 30 para 30 unidades. Aí ele saiu o furo. Aí eu sempre chutava um valor, né? R$ 10 a mais, R$ 15 a mais, R$ 20 a mais. Isso sempre, em algum momento, eu sempre me perdia nisso, né? Porque às vezes o cliente vinha com o mesmo orçamento, eu já não lembrava o chute, né? E aí eu passava outro valor pro cliente, pro mesmo material. Às vezes até passava por ser vergonha mesmo, não tendo a intenção de lograr. É porque eu não tinha um padrão, né? E o interessante é que a gente botando ali, a gente vai demorar um pouquinho, é um pouquinho chato de entender, mas depois que você fez, você só faz isso uma vez. Depois é só selecionar aqui na planilha, né? É só selecionar a informação aqui que tu vai dar. Vocês veem aqui da forma que eu faço, é muito rápido fazer o orçamento. Vai dar o orçamento padronizado, né? E de forma muito rápida mesmo, tá bom? Então, essa foi, vamos dizer assim, a aula, né? Sobre os acabamentos. Fala pessoal, tudo bem? Então, aqui a gente agora vai entender como que a planilha chega no valor mágico lá do preço de venda. Como que ela entende, como é que funciona os custos, custo de papel, custo de impressão, né? E como ela chega então no valor de venda aplicando os parâmetros que você mesmo coloca aqui na planilha, tá? Então a gente vai ver isso agora, tá? Para iniciar, tá, como a gente vai entender isso, a gente vai usar um exemplo aqui que é uma tag, por exemplo, tamanho 5x10. Imagina que o seu cliente pediu uma tag 5x10, colchê 300 gramas, vamos botar aqui impressão colorida na frente, e o verso preto e branco. Aqui eu não vou botar os acabamentos, tá? Porque até a precificação do acabamento eu já expliquei em outro vídeo, tá? Aqui a gente vai focar só na questão de impressão e custo de papel e custo de impressão, tá? Vamos focar nisso. Imagina que o cliente pediu 100 unidades, tá? De uma tag 5x10. Vamos ver como é que a planilha faz esse cálculo, tá? Aqui agora a gente vai entender todas as fórmulas, como que a planilha faz esse cálculo. Aqui eu já escrevi todas as fórmulas. Calma, pode parecer um pouco complexo, mas agora eu vou explicar, tu vai ver que vai ficar bem mais fácil de entender, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender e que a planilha também ela já calcula. A primeira coisa é que o cálculo sempre vai ser baseado em folhas, tá? Por exemplo, o cliente pediu 100 tags, mas eu não vou botar papelzinho ali 10 por 5 na impressora, ela vai imprimir 10 por 5. Não, eu coloco por folhas, né? Tu coloca uma folha grande lá e é impresso lá várias tags nela e depois você corta. Então a planilha ela sempre vai levar esse número para folhas, né? Conforme a quantidade, o tamanho que você coloca ali, e aí ela vai fazer o orçamento com base nas folhas. Então aqui, para a gente achar a quantidade de folhas, tá? A fórmula é o seguinte: ela pega a quantidade selecionada mais a porcentagem de perda, a soma desses dois, né? E divide pela quantidade que cabe na folha, tá? Vamos para um exemplo prático aí, que é o que a gente já colocou lá, ó. Imagina que o cliente pediu 100 unidades, tá? Então eu já botei aqui, ó, quantidade selecionada, 100 unidades. E agora a gente tem uma porcentagem de perda, tá? Lembrando que essa porcentagem você que adiciona lá, aqui nessa aba configurações, tá? Aqui, ó, nesse campo aqui. O que é a porcentagem de perda? Tá? A porcentagem de perda é o seguinte: a gente sabe que no processo de impressão a gente sempre perde uma folha, às vezes ficou manchada na impressão, às vezes ficou em cima da guilhotina e a guilhotina amassou, às vezes ficou lá embaixo e deu aquela mascada a hora que pegou lá na fita da guilhotina. Então a gente sempre vai ter uma perda do material. E aí aqui na planilha a gente tem a possibilidade de botar o quanto que a gente vai calcular de perda, né? Então aqui ela já vai levar isso em consideração. Imagina que o seu cliente lá pediu 100 unidades. A planilha já vai botar aqui mais 10%, que foi o que eu selecionei, mas se você quiser colocar 5%, 3% é o seu critério, tá? Então, por exemplo, aqui a planilha está achando a soma desses dois aqui é 110% e vai dividir pela quantidade que cabeu em folha, ó. Por exemplo, aqui coube 20 unidades por folha, foi o que a planilha achou, melhor aproveitamento. Até já fiz um tirateima aqui, ó, e tá certinho, ó. Eu fiz aqui no Core, na moda antiga ainda, né? E coube 20 tags, né? Numa folha A3, que foi a que eu selecionei lá. Então, ele chegou no resultado de 6 folhas. Vamos ver se está certo, ó. O cliente pediu 100 unidades, a gente aplicou 10%, dividiu por 20, deu 5,5. Né? E aí a planilha ela vai arredondar para cima.
porque a gente não vai imprimir 5 folhas e meia, a gente vai imprimir 6 folhas, né? Então ela vai arredondar para cima. Então aqui tá certinho, já chegamos no preço de folha, certo? Deixa eu abaixar aqui agora. Beleza. Depois de achado quantas folhas precisam ser impressas, agora a planilha vai achar o custo do papel e o custo de impressão deste material. Como é que ela faz isso? Ela pega essa quantidade de folhas e multiplica pelo custo do papel mais o custo da impressão por folha, tá? Conforme foi selecionado lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que ficaria no nosso exemplo, tá? Deixa eu baixar aqui. Ó, aqui ela já tá o número, né, que a gente achou, 6 folhas, tá? E aqui ela tá achando o custo do papel 32 centavos. Vamos ver se tá certo esse custo, ó. Aqui tá selecionado o papel Colchê 300 gramas, tá? Ó, lá no meu cadastro tá 32 centavos o custo do papel, beleza. E agora aqui o custo de impressão tá 69 centavos. Vamos ver se tá certo, ó. Aqui, na hora que eu coloquei impressão, eu botei, ó, 4:1, ou seja, colorido na frente e o verso preto e branco. Vamos ver se está certo. Ó, 32 centavos, ó, impressão colorida é 57 centavos, mais 12 do preto e branco. Ou seja, ela está considerando isso aqui para frente, que é 57 centavos, e mais isso aqui para o verso. Então aqui a soma dos dois, ó, tá dando 69 centavos, tá certo. Ah, Leno, se fosse colorido frente e verso, ela consideraria 2 vezes o colorido. Se fosse preto e branco, né, o verso, frente e verso, no caso, ela consideraria 2 vezes os 12 centavos, tá? Mas aqui, como era preto e branco no verso e colorido na frente, ela somou um mais o outro, tá? Então tá certinho aqui os 69 centavos. Aqui tem mais o custo fixo de papel, que eu já expliquei aqui para vocês em outro vídeo, né? O custo fixo é quando, por exemplo, tu quer deixar, tu quer utilizar os papéis que o teu fornecedor tem nos seus orçamentos, mas tu não quer manter estoque. Então, ou seja, se o cliente fechar aquela venda com aquele papel, tu vai ter o custo de mandar um motoboy lá, ou de tu ir até aquele local. E aqui tu já pode botar o custo fixo, né, para cada pedido que você utilizar esse papel, tá? Aqui, como o colchê é um material que a gente sempre tem em estoque, porque a gente usa direto, a gente mantém estoque desse material, não tem custo fixo, aqui ficou zerado. Beleza. Então a planilha achou aqui, tá? R$6,06. Vamos ver se está certo, ó. Como é que ela fez aqui, ó? Pegou a soma de 32 centavos mais 69 e multiplicou por 6, tá? 6,06. Beleza. Depois, então, de ter achado o custo, agora a planilha, ela vai achar o lucro. A melhor parte pra gente, né? Como é que ela acha o lucro, então? Tá? Ela vai pegar o custo do papel, tá? A impressão, que foi esse valor aqui que a gente achou aqui em cima, e vai aplicar o lucro variável por impressão. Esse lucro aqui é você que decide quanto que vai ser, tá? Aqui nessa parte da planilha, ó, que é o lucro variável por impressão, tá? O que que é isso? É, por exemplo, se teu custo deu R$1, né? Aqui eu botei 200%. Eu quero ganhar R$2 de lucro nessa impressão. Tá? Se o teu custo deu R$100, vai ganhar R$2.000 em cima desse valor, seguindo o critério de 200%, né? Não sei quanto é que você aplica aí, quanto você pode aplicar na sua região, tá? Mas é esse o cálculo que ela vai fazer. E vai somar também o lucro fixo por impressão, que é um valor aqui que tu seta também, tá? Aqui no meu caso eu aplico R$3, tá? Vamos ver aqui na prática. Como é que seria esse lucro aqui, ó? A gente já tinha achado o custo para imprimir de 6,06 centavos, né? E aí a gente aplicou 200% em cima, tá? Vezes 200%. Aí aqui a gente vai ter um valor, tá? Vamos ver aqui, ó. 6,06 vezes 2, né? Que é 200%. De R$12,12. Depois de ter feito essa multiplicação, ela soma para o custo fixo, tá? Deu R$15,12. Ou seja, para imprimir essas tags, o que a gente já tem de informação? A gente já sabe que a gente vai precisar de 6 folhas, tá? Que a gente vai ter o custo de R$6,06 para produzir esse material e que o nosso lucro vai ser de R$15,12, beleza? Então essas informações a gente já tem. Depois disso, então a gente vai achar o preço de venda, né? A gente vai chegar no tão esperado preço de venda, tá? O que é o preço de venda? É a informação que vai aparecer aqui para o seu cliente, tá? No caso aqui a planilha está achando R$21,18, tá? Como que ela faz esse cálculo?
ela primeiro soma todos os custos, tá? Custo de papel e impressão. Aqui a gente não está fazendo, mas ela leva em consideração o custo do acabamento também. Por exemplo, a tua laminação, se você está colando uma pasta na bolsa, né? Tudo isso é custo. Então ela vai somar aqui também. Depois de somar todos os custos, ela vai somar todos os lucros que você configurou, que você quer ter, tá? Então vamos aqui para o exemplo prático, tá? Seguindo ainda o nosso exemplo. Ó, vamos lá. Aqui a gente tinha achado R$ 6,06 de custo, né? Depois, aqui acabamento a gente não tinha selecionado nenhum, para ficar mais fácil aqui a gente entender. E aqui mais os R$ 15,12 do lucro. Ou seja, o preço de venda que a planilha achou vai ser R$ 21,18, ó, certinho com o que tá ali, tá? Conforme teus parâmetros. Aqui é os parâmetros que eu configurei, mas você coloca o seu. Depois de ter achado esse custo, preço de venda, aí a gente pode achar também a sua lucratividade, que a gente tem aqui, ó. Você pode arrastar para baixo a sua planilha, ou então clicar ali nesse link escondido aqui, né? Porque você não vai mostrar seu lucro na frente do seu cliente, né? E você chega aqui nesse painel, vamos dizer assim, escondido, né, na planilha. Aqui tu tem as informações bem parecidas com as de cima, porém aqui tu vai ter informações mais de precificação. Aqui tudo que está em vermelho vai ter tudo descrito os custos, aqui que está em verde todos os seus lucros, né, e aqui a sua venda. Tá? E aqui está dizendo, ó, 71% de lucratividade, ou seja, para mim fazer uma tag, né, de tamanho 5x10, no crochê 300 gramas, na cor 4x1, né, para 100 unidades, o valor de venda vai ser R$ 21,18, ou seja, eu vou ter 71% de lucro em cima deste material. Tá? Vamos ver aqui como é que a planilha faz esse cálculo de lucratividade. Tá? A lucratividade é igual à soma de todos os lucros que você tem dividido pelo preço de venda. Tá? Vamos voltar ali para o nosso exemplo. A gente tinha achado aqui o lucro de R$ 15,12, certo? Né? Aí aqui ele somaria o lucro do acabamento, né? Coisa que a gente não está utilizando agora para facilitar o exemplo, e dividido pelo valor de venda, tá? Que é os R$ 21,18, tá? Vamos dividir aqui, ó, 15,12 dividido por 21,18, ó, 71,388, né? Aqui arredondado deu 71%, tá? Ou seja, para cada R$100 que você vender, se você tem uma lucratividade de 71%, você vai ganhar R$71 de lucro, tá? E 29 vai ser teu custo. No nosso caso aqui, da nossa venda de R$ 21,18, o nosso lucro é de R$ 15,12, tá? E essa informação tá aqui para ti. Por exemplo, Leno, eu vou botar agora, né, fugindo um pouco do nosso exemplo ali, eu vou botar o corte. Olha quanto é que foi a nossa lucratividade. Foi para 85%. Por quê? Porque agora eu vou ter um lucro em cima do acabamento. Tá? E isso faz aumentar a minha margem. Então isso é interessante para você começar a fazer algumas combinações. Aqui na gráfica, depois que a gente começou a colocar mais acabamentos, a gente viu que isso valorizava, né, a nossa lucratividade, porque se a gente vende só impressão, a nossa lucratividade é mais baixa. Agora, por exemplo, quando a gente bota acabamentos, né, no material, a gente bota mão de obra, a gente bota mais serviço, e isso faz que o valor agregado suba, o seu ticket médio suba. E na consequência disso, aumenta também a sua lucratividade, porque tu está tendo mais valor agregado no seu produto. Então, a planilha ela é bem completa em relação a isso. Tá? Deixa eu botar aqui outros exemplos. Ó. Vamos botar aqui, ó, 500 unidades. Para a gente fazer, ó, mostrar o exemplo aqui. Por exemplo, para 100 unidades de tag, a minha lucratividade é 85. Tá? Para 1.000 tags... Para 1.000 tags, a minha lucratividade é 73. Por que vai baixando a minha lucratividade? Porque eu vou ganhando mais na quantidade. E o que causa esse efeito? É o custo fixo lá do meu acabamento, é o custo fixo da impressão que faz eu manter uma lucratividade maior em pequena tiragem e uma lucratividade menor nas altas tiragens. Mas em compensação, né, mesmo eu tendo menor lucro, em porcentagem eu vou ter um maior lucro financeiro por conta da quantidade, né? Isso onde é que você pode ver, ó, aqui no lucro total,
Ó, aqui, apesar da minha lucratividade ser 85%, eu estou ganhando R$ 34,92. Aqui é 73% de lucratividade, ou seja, menor, mas aqui eu estou ganhando R$ 152, porque, né, meu ticket médio está maior, eu estou vendendo uma quantidade maior. Então, é interessante você começar a fazer a precificação, começar a digitar lá seus parâmetros e dar uma acompanhada aqui. Ó, nesse produto aqui eu estou com uma lucratividade legal. Ah, essa aqui caiu demais a minha lucratividade, então vou ajustar os parâmetros, né? Isso é interessante você dar uma brincada, tá? Um detalhe que faltou aqui também eu explicar, que o preço de venda, né, vai ser o preço de venda conforme esses cálculos, ou então o valor mínimo, tá? O que é o valor mínimo? Vamos supor que o cliente pediu 5 tags. Olha, eu só preciso de 5 tags no tamanho 5x10. O valor mínimo é um valor que tu pode colocar aqui na configuração, tá? Que é o valor de R$ 10, por exemplo. Eu botei 10, mas você pode botar 15. É tipo aquele valor, olha, não vale a pena eu pegar pedido menos que R$ 15, porque eu tenho atendimento, tem que botar o pedido em produção. Então, beleza. Bota lá o valor de R$ 15, tá? Então, se toda essa soma aqui que a gente fez não chegar a R$ 15, ou seja, ser menor que R$ 15, a planilha já vai substituir esse valor para o valor mínimo, entendeu? É assim que funciona a planilha, é uma forma bem inteligente de trabalhar, tá? Então tá. Era isso que a gente tinha para ver aqui sobre como funcionam as fórmulas. Eu vou deixar uma imagem também desses exemplos, de todas essas fórmulas aqui, eu vou deixar dentro da planilha para você acompanhar a qualquer hora, se tiver dúvida, né? Lembrando que tudo isso você vai configurar aqui na aba de configurações, tá? Aqui nos parâmetros gerais, né? E também aqui nos custos, né? Tudo vai estar aqui nessa aba de configurações, onde que você vai poder configurar conforme o seu custo, conforme você quer lucrar, conforme bota a lucratividade, conforme a tua região, coloca a tua lucratividade, o teu preço de venda, conforme tu consegue praticar aí no teu balcão de vendas, tá bom? Então era isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente.